Olá, vocês que nos acompanham pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe está aqui na 10ª edição do Top Farmers em Campinas, no interior de São Paulo. E a gente vai conversar agora com o Pedro Basso, que é CEO da Sementes com Vigor. Vamos entender um pouquinho sobre a importância da agricultura regenerativa, principalmente na escala de produção de grãos e também quando a gente produz sementes para comercialização. Seja muito bem-vindo, Pedro. Olá, muito grato do convite. Esse tema da agricultura regenerativa é um tema que está em voga, em pauta, muito atual, dá para se pensar assim, que ele também traz muito essa questão do carbono, né? Hoje em dia, falar em carbono e agricultura regenerativa são assuntos que se ligam por completo, porque a gente não só incorporar esse carbono no solo, trazer e sequestrar ele no solo, a agricultura regenerativa pensa muito também em proteger esse carbono no solo. Então, algumas pessoas têm essa ideia errada que a gente não consegue trabalhar em escala com a agricultura regenerativa, mas a gente tem uma propriedade em Vacaria, no Rio Grande do Sul, que trabalha mais de 4.000 hectares num formato de agricultura regenerativa. Quais são os pilares dessa agricultura regenerativa? Vamos pensar, um deles é a rotação de culturas, nós temos diversificação de plantas, plantas de diversas espécies, de famílias distintas, não só leguminosas, gramíneas, mas trabalhar crucíferas, poligonáceas, com raízes diferentes, com folhas diferentes, com relações CN, né, carbono, nitrogênio diferentes, é que vão dar todo essa combustão, todo esse combustível para o nosso solo, para ele poder sim ser cada vez mais resiliente e entregar produtividades altas em todos os anos que a gente possa vir a trabalhar, né? Um dos painéis que a gente vai ter aqui nessa edição do Top Farmers é plantio inteligente, Pedro. E aí era essa uma questão que eu queria te fazer. Pensando na agricultura chamada convencional e na agricultura regenerativa, eu queria te perguntar justamente isso. A escala de produção, de produtividade, quando a gente pensa nessas duas vertentes da agricultura, como que a gente consegue comparar? Dá para plantar, por exemplo, soja e ter uma produtividade similar com esses dois sistemas? Qual que é a diferença e quais são as vantagens e desvantagens desses dois sistemas comparados? Olha, a agricultura convencional, que a gente sabe, assim, digamos, seria um monocultivo, né? Quando a gente separa o Cerrado do Sul, né, o monocultivo do Rio Grande do Sul, é aquele clássico azevém soja ou aveia soja, e quando a gente vai para o Cerrado é aquele soja verão, milho safrinha, né? No nosso caso, a gente acaba fazendo milho verão, né? Então, o que traz de benefícios essa agricultura regenerativa, né, que está dentro dessa diversificação, né? Como a gente trabalha com diversas plantas no sistema, a gente acaba escalonando o nosso plantio e a nossa colheita. Então, a gente acaba fazendo um uso mais eficiente do nosso maquinário. A gente começa plantando milho verão no início da janela, agora no mês de setembro, depois em outubro entra plantando soja, depois colhe o trigo, a cevada ou os outros cereais de inverno, né? No nosso caso, ervilha, entre outros produtos, né? Aveia branca, aveia preta, cevada, e planta soja. E lá em dezembro, quando colhe os últimos cereais de inverno, a gente entra plantando feijão. Então a gente tem um ciclo de plantio de setembro a dezembro. Então tu imagina, para quem planta só soja, precisa plantar toda essa mesma área num ciclo somente em 40 dias, vamos botar assim, né? E a mesma coisa no inverno, né? Então no inverno a gente colhe esse milho em março, soja em abril e vai plantando as culturas de cobertura, né? Nabo forrageiro, a ervilha forrageira, as ervilhacas e depois lá no meio do inverno, ali em junho, julho, planta-se cevada e trigo. E as aveias também, né? Então tu imagina o seguinte, né? A gente vai ter o mesmo tanto de máquinas, né, para colher todas essas culturas, né? Então a gente acaba fazendo um uso mais eficiente. E isso dilui o nosso risco. Por quê? Porque a gente tem diversas culturas, dilui o risco, ajuda no fluxo de caixa, não tem só soja para vender, tem uma série de produtos para se vender. E cada cultura tem uma exigência nutricional diferente, tem suscetibilidades a doenças diferentes. Então, às vezes, por vezes, uma doença não ataca a cultura da outra. Então, a gente acaba gastando menos em fertilizante, menos em fungicida, menos em inseticida, porque algumas plantas não dão aquele inseto comparado a outras, né? Então acaba se formando um sistema complexo e resiliente. Então, num ano muito bom, num ano que chove bem e o clima perfeito, talvez a agricultura convencional produza a mesma coisa que a agricultura regenerativa.
mas e nos anos de desafio, nos anos de estiagem, excesso de chuva, que estão sendo cada vez mais frequentes. É aí que realmente a agricultura regenerativa mostra o seu diferencial, que é aí que ela não perde tanto num ano difícil por causa dessa construção de um ambiente resiliente. E essa palavra resiliência, né, frente a um clima adverso ou a adversidades climáticas, acho que esse é o termo mais adequado, eu acho que essas adversidades climáticas vão passar a ser cada vez mais frequentes, mais intensas, né, que é pelo que a gente tem visto, e cada vez mais inesperadas. A agricultura regenerativa seria o futuro para a gente garantir a produção de alimento com mais certeza, Pedro? Olha, as práticas que a agricultura regenerativa preza, que são essas, né, de conservação do solo, melhoria contínua da fertilidade do solo, todo esse cuidado, são ações que sim nos ajudam muito a sobreviver a esses intempéries, né? A gente sabe que está difícil o ano perfeito, né? A gente já teve anos muito bons, mas todo ano tem aquela seca, aquela estiagem de 15 dias ou aquela chuva na hora errada. Então, com certeza a agricultura regenerativa vai sim nos ajudar e é um caminho. E é um modelo pouco difundido, porque tem alguns agricultores que eles acham que é uma utopia. E assim, não só eu, mas conheço diversos colegas que já fazem esse modelo dentro das suas propriedades e que nos anos ruins, que todo mundo colheu 20, ele colheu 40. Ah, aquele ano bom que todo mundo colheu 70, ele também colheu 70, 75. Mas o grande diferencial é que quando o ano é ruim, que o produto vale, é o que o produtor vai ter para comercializar, né? E aí que realmente vai fazer sustentável a produção agrícola nesses modelos. A gente sabe que o produtor rural ele não tem medo de botar a mão na massa, ele não tem medo de passar de noite ali no campo, em cima da máquina, trabalhando. Isso aí a gente sabe que o produtor é pé de boi e tá ali é pau para toda obra. Mas a gente sabe que quando mexe no bolso já é uma coisa que assusta um pouco, e isso é para qualquer brasileiro, vamos dizer assim, né? Quais seriam as questões que envolveriam custos de produção que talvez colocariam alguma desconfiança ainda, alguma pulga atrás da orelha, Pedro, nesses produtores que ainda se sentem reticentes em adotar esse tipo de prática de agricultura regenerativa, ou pelo menos dar os primeiros passos para ali, tipo São Tomé, ver para crer? Geralmente, assim, a comodidade às vezes deixa o produtor sem se mexer muito, né? Claro, quando começa a apertar no bolso dele, ele começa a se mexer. Então, baixando os valores das commodities, o produtor está sim olhando, opa, o que eu tenho que fazer de diferente para produzir mais com menos custo. A agricultura regenerativa, ela bem estabelecida, a longo prazo, ela vai reduzir custos. É claro que inicialmente a gente tem que fazer as devidas correções de solo, químicas, físicas, começar a trabalhar as biológicas, mas o primordial para um produtor começar é trabalhar com sementes melhoradas. Ou seja, o investimento em sementes de qualidade, né? Como é que diz um amigo meu? Eu já vi lavoura sem adubo e sem herbicida, mas eu nunca vi uma lavoura sem semente. Então é importante ele saber que aquela variedade de aveia, aquela variedade de ervilhaca ou de ervilha, ele está comprando algo que realmente vai entregar mais nodulação, mais nitrogênio, mais volume de raiz. Então é importante ele saber escolher para cada ambiente qual que é a melhor espécie e qual que é a melhor variedade dentro daquela espécie. Então esse investimento, ele sim requer um aporte inicial nessas sementes para ele começar esse sistema e montar esse esquema de rotação. E depois que ele estabeleceu esse esquema de rotação, ele vai estar ganhando benefícios com essas plantas de serviço que a gente chama, né? Então, por exemplo, usar um trigo morisco que vai disponibilizar mais fósforo, usar uma ervilhaca ou uma ervilha que vai fixar mais nitrogênio e reduz a necessidade de ureia ou sulfato de amônia, no caso, usar um nabo ou um milheto que recicla mais potássio. São fatores importantes que às vezes ele não consegue enxergar o quanto ele está economizando só pela essa reciclagem natural que as raízes, que as plantas fazem para nós.
Então, talvez inicialmente ele vai achar que vai ter um custo, mas a longo prazo ele vai ter uma redução desse custo e uma melhoria da eficiência produtiva. Ou seja, para cada quilo ou para cada real que ele coloca dentro da sua lavoura, cada quilo de fertilizante, ele retira mais produtividade da sua lavoura. Essa é a conta que a gente está fazendo. É o quanto de dinheiro eu coloco para o quanto de grãos eu estou tirando dali. Então, a agricultura regenerativa, ela tem esse conceito de a gente conseguir fazer um sistema que tem um ciclo virtuoso. Essa é a palavra. E Pedro, a gente está falando de agricultura regenerativa no sentido de produção de grãos em escala. Mas e quando a gente fala enquanto uma empresa sementeira, que é no caso das Sementes com Vigor, como atrelar a produção de sementes à agricultura regenerativa? Olha, uma coisa linka a outra, né? Porque quando a gente trabalha com diversidade de cultivos, ou seja, a gente evita o monocultivo, se a gente plantasse soja sobre soja sobre soja, as doenças que ficam na lavoura e são transmitidas via semente vão estar em maior grau. No momento que a gente começa a fazer uma rotação com milho verão, com aveia e tal, essa semente de soja acaba diminuindo a quantidade de inóculo que vai dentro dela para ir para lavouras dos nossos clientes. E para trigo é a mesma coisa, para cevada mais ainda. Ou seja, se eu consigo produzir sementes de cereais de inverno, de trigo e cevada, por exemplo, com menor quantidade de manchas foliares, que são drexileras, bipolares, e vender para os clientes e eles plantarem ela e tratarem essa semente antes de plantar, eles vão demorar mais para enxergar as manchas naquela semente. Então, a rotação de culturas e a agricultura regenerativa traz para nós, como um produtor de sementes, inúmeros benefícios. Um deles que eu falei é a sanitária, né? Outro é a questão da limpeza das áreas, né? Então é difícil eu ter mistura de variedades. Então eu não vou ter uma mistura de soja sobre soja, porque vai ter um milho antes. Então quando eu entregar, eu vou entregar pureza. Então, veja, a agricultura regenerativa traz pureza, traz qualidade sanitária. Então, é só benefícios. Então, assim, não só para um produtor de sementes, mas para um agricultor, ele vai ter esses benefícios, né? E a gente colhe muito desses frutos da agricultura regenerativa dentro da nossa produção de sementes com alta qualidade, porque a gente vê nas nossas análises que a gente tem em laboratório próprio lá, esse diferencial de qualidade, até de mais vigor nas nossas sementes, em função desse sistema complexo de produção. E Pedro, antes da gente ligar a câmera aqui, a gente estava conversando, você é a terceira geração da família tocando, né, os negócios na propriedade, e houve um tempo em que vocês já tinham práticas de agricultura regenerativa, mas que não sabiam ainda que era esse o nome que se dava, certo? Sim, né? Nós somos uma empresa que eu sou a terceira geração da empresa, né? Começou com meu avô na década de 50 lá, depois na década de 70 ele subiu para o Cerrado, no Mato Grosso do Sul, e meu pai em 82 foi um dos pioneiros do plantio direto, né? Raul Basso, o nome dele, foi alguém que me ensinou tudo que eu sei hoje. Ele me deixou tudo pronto, dá para se dizer assim, né? Eu cheguei lá, já tinha toda uma rotação estabelecida, que ele foi construindo, né? Ele se formou em 82 e parou com o plantio convencional de gradagem e começou a trabalhar com milho, aveia branca, feijão, pipoca, ervilha, canola, tudo que era planta ele ia acabando colocando dentro do sistema, linhaça, né? Então, para mim foi muito fácil, quando eu cheguei lá, já estava tudo meio desenhado e pronto aquela rotação, sabe? Só que, na verdade, esses conceitos da agricultura regenerativa são conceitos mais atuais. Talvez o pai fizesse aquilo em prol de melhorar a produtividade, de cuidar melhor do solo. Ele é muito conservacionista, né? Não é conservador, é conservacionista. Ele cuida muito da conservação do solo, né? E esses são os preceitos básicos e primordiais para a agricultura regenerativa. Então, para mim foi muito fácil quando eu cheguei lá e disse, olha aqui, ó, tá tudo pronto, é só fazer um refinamento assim, ó, sabe? Que nem a gente é só polir o diamante e dar sequência, né? É isso, Pedro Basso, CEO da Sementes com Vigor, contando um pouco não só da história da família, mas trazendo então a importância da agricultura regenerativa, o quanto que isso pode melhorar a produtividade em anos ruins e também como isso pode contribuir para a criação, então, para a produção de sementes com melhor qualidade. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.